Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre força de atrito, tá? Então vamos ver o exercício número 1. Um automóvel de massa 980 kg e velocidade de 90 km por hora é brecado e percorre 50 metros até parar. Determine o coeficiente de atrito entre os pneus do automóvel e a pista horizontal. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que no momento da frenagem as rodas ficam travadas. No exercício número 1, a gente tem o seguinte: um carro com massa de 980 kg, ele está se movendo com uma velocidade de 90 km por hora, até que o motorista pisa no freio, né? Breca ele, e esse carro vai se deslocar mais um pouco até parar, até chegar a velocidade igual a zero. A gente sabe a distância que ele vai andar até ele parar, ele vai andar para uma distância de 50 metros, e a gente precisa calcular o coeficiente de atrito entre as rodas do carro e a superfície que o carro se movimenta. Então, se a gente quer calcular o coeficiente de atrito, a gente vai ter que usar a força de atrito para calcular esse coeficiente de atrito. Para a gente calcular a força de atrito, a gente vai usar a segunda lei de Newton, já que a segunda lei de Newton é a equação que permite a gente calcular força, tá? No caso, força resultante. Quando o motorista pisa no freio e as rodas travam, a única força resultante que a gente vai ter ali na direção do movimento do carro é justamente essa força de atrito. Então, a força resultante aqui vai ser a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Mas a gente não quer calcular o valor da força de atrito, a gente quer calcular o valor do coeficiente de atrito, que vai sair justamente da força de atrito. Por quê? A gente tem que lembrar que força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Nesse caso, o coeficiente de atrito vai ser o coeficiente de atrito cinético, já que o carro vai estar se movendo até parar. Então, no lugar da força de atrito, eu vou substituir por isso aqui. Coeficiente de atrito cinético vezes força normal igual a massa vezes aceleração. Para a gente calcular, então, a gente precisa agora do valor da força normal, da massa e da aceleração. O valor da massa está aqui. O valor da força normal e da aceleração a gente vai ter que encontrar antes de calcular o valor do coeficiente de atrito. Então vamos calcular primeiro o valor da aceleração do carro. A gente tem os valores de velocidade inicial, velocidade final, a distância que ele percorreu, mas a gente não tem nada sobre o tempo que ele leva para sair da velocidade de 90 km por hora e chegar até a zero. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular, sem depender do tempo. A equação que não depende do tempo, do movimento uniformemente variado, é a equação de Torricelli. Então, a gente vai poder usar essa equação para calcular a aceleração desse movimento. Antes, a gente vai transformar a unidade da velocidade inicial. Por quê? Está todo mundo em metro e segundo, mas a velocidade inicial está em quilômetro por hora. Então, a gente vai ter que transformar primeiro isso aí. Passando quilômetro por hora para metro por segundo, regrinha do 3,6 para a velocidade. Divide. 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial que a gente vai usar na hora de fazer a conta. Vamos substituir aqui na equação de Torricelli. Velocidade final, zero ao quadrado. Velocidade inicial é o 25 ao quadrado também, da fórmula. Mais 2 vezes o valor da aceleração, vezes a distância percorrida até o carro parar, 50 metros. Fazendo essa conta, 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado vai dar 625, mais 2 vezes 50, 100 vezes A. Passando isso aqui, ó, esse positivo para o outro lado do igual vai ficar negativo. E agora, passando menos 100 para o outro lado do igual para achar o valor da aceleração, vai ficar menos 625 sobre 100. Fazendo essa conta de dividir, vai dar negativo menos 6,25 metros por segundo ao quadrado. Faz sentido achar uma aceleração negativa, por quê? O carro está freando, o carro vai parar,
a velocidade vai diminuir, aceleração negativa. Vamos agora só achar a força normal para a gente poder calcular o coeficiente de atrito e terminar esse exercício. A força normal a gente vai calcular usando a segunda lei de novo. Sempre que a gente pensa em calcular forças, a gente recorre à segunda lei de Newton. Vamos pensar aqui no carro. O carro está freando, ele vai estar sob a ação da força de atrito, que vai estar no sentido contrário ao movimento. Então, se ele estava se movendo para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda, tá? Contrário ao movimento. Horizontal, essas duas forças. Agora, eu vou ter também força-peso na vertical, apontando para baixo, e vou ter a força normal. O carro está sobre uma superfície, então a força normal faz 90 graus com a superfície. Força normal está na mesma direção da força-peso. Então, eu vou usar essas duas forças na vertical na hora de usar a segunda lei de Newton. Vamos usar aqui, ó, força normal positiva menos força-peso. Por quê? Segunda lei de Newton, força resultante, soma de forças. Força normal mais força-peso, que estão na vertical. Só que uma está para o lado positivo, a outra para o lado negativo. Por isso que o peso fica negativo. Igual a massa vezes a aceleração. Na vertical, a aceleração vai ser zero. Por quê? O carro vai ter aceleração na horizontal, para onde ele está se movendo. Na vertical não tem movimento, a aceleração é zero. Então, a força normal aqui, menos o peso, vai ser zero. Então, eu posso falar que a força normal é igual ao peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal vai ser a massa, 980, vezes gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Força normal, 9.800 newtons. Então, essa é a força normal. Agora, a gente só vai substituir todo mundo aqui e achar o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito cinético vezes força normal, 9.800, igual a massa, 980, vezes a aceleração. A aceleração aqui está negativa. Quando a gente for colocar na conta aqui para achar o coeficiente de atrito, a gente vai colocar esse valor em módulo, tá? A gente quer só o módulo, 6,25. Aí vamos fazer essa conta, ó. Multiplicando 980 por 6,25 vai dar 6.125 sobre o 9.800, que passa para o outro lado, dividindo. Fazendo essa conta aí, vai dar 0,625. Lembrando que quando a gente faz a divisão e encontra esse resultado, esse é o resultado do coeficiente de atrito, que não tem unidade, tá? O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Então, aqui a gente termina o exercício número 1. Vamos olhar agora a questão número 2. Um bloco de massa 20 kg, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal, recebe a ação de uma força horizontal F. A figura seguinte mostra a relação entre a intensidade da força de atrito e a intensidade da força F aplicada. Com base nesses dados, e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue as afirmativas seguintes. Número 1. A intensidade máxima da força de atrito estático é 100 newtons, e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície horizontal é de 0,50. Número 2. Sendo F aplicado maior que 100 newtons, o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é cinético e vale 0,40. Número 3. O bloco entra em movimento desde que F aplicado maior que 80 newtons. No exercício número 2, a gente tem um gráfico que mostra a força de atrito e uma força aplicada sobre um corpo de massa de 20 kg, e esse corpo ele estava inicialmente em repouso, ele recebe a ação de uma força F e ele entra em movimento. E aí a gente tem algumas afirmações que a gente precisa dizer se está certo ou se está errado, tá? A primeira afirmação é a seguinte: se a força de atrito estática for igual a 100 newtons, o coeficiente de atrito estático é igual a 0,50. Como é que a gente vai fazer para analisar isso? A gente vai ter que olhar para o gráfico. Então, a gente vai avaliar essas afirmações a partir do gráfico, tá?
Lembrando que força de atrito a gente pode ter dois tipos, força de atrito estática, força de atrito cinética. Quando a gente olha para o gráfico da força de atrito, a gente consegue determinar no gráfico qual curva representa qual força de atrito. A força de atrito estática, ela varia. Ela vai variar de 0 até um valor máximo, tá? E essa força de atrito estático vai acontecer quando o corpo não está em movimento, é antes do corpo entrar em movimento. Mesmo que ele sofra a ação de uma força, ele ainda não está em movimento. Então, nesse caso aqui, a curva que representa a força de atrito estática é essa primeira aqui, ó, que indica que a força de atrito, ó, está aumentando, está variando. Ela parte do 0 e vai aumentando. A segunda curva aqui, que é uma reta, representa a força de atrito cinética. Está relacionada ao movimento, quando o corpo entra em movimento e o atrito deixa de ser estático, passa a ser chamado de atrito cinético, que é constante, tá? Então, vamos lá. Se eu quero saber força de atrito estático, eu vou ter que olhar para a curva da força de atrito estática. Eu quero saber o coeficiente de atrito, eu quero confirmar se a força de atrito estática for igual a 100 newtons máximo, o coeficiente de atrito é 0,50. Eu vou ter que usar a equação da força de atrito para confirmar isso. Força de atrito igual a coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, a força de atrito estática é 100 newtons. O coeficiente de atrito estático vai ser igual a quanto? Eu tenho que saber a força normal. Força normal a gente vai usar segundo a lei de Newton. Força normal a gente vai relacionar com força-peso. Se o corpo está sobre uma superfície, ele tem uma força-peso para baixo e uma força normal perpendicular à superfície. Então, vai ficar força normal menos força-peso, igual a 0, porque o objeto se movimenta na horizontal, não na vertical. A força normal, então, é igual a força-peso, massa vezes gravidade. Olha só, a massa do corpo é 20 kg, a aceleração da gravidade é 10. Então, o peso é 200 newtons, que é igual à força normal. Força normal é 200. Então, ó, 200 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Coeficiente estático vai ser 100 sobre 200. Cortando os zeros, então, 1 sobre 2 vai dar 0,5 ou 0,50. Então, a gente confirma que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,50. Então, a primeira afirmação está correta. A segunda afirmação fala que se a força aplicada for maior que 100 newtons, a gente tem uma força de atrito cinética e o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,40. Vamos confirmar isso olhando para o gráfico mais uma vez. Ó, a força aplicada está aqui, força aplicada. Se for maior que 100, o atrito é cinético, ó, a partir de 100 o atrito passa a ser cinético. Ó, a retinha aqui indicando força de atrito cinética. Então, até 100 a gente tem a força de atrito estática máxima. A partir da força aplicada ser igual ou maior que 100, aí a gente tem a força de atrito cinética. Então, sim, força de atrito cinética. Será que o coeficiente de atrito cinético é o 0,40? Vamos calcular para confirmar, igual a gente fez na primeira, usando a equação da força de atrito. Força de atrito cinética vai ser coeficiente de atrito cinético vezes força normal. Força de atrito cinética. Olha o gráfico. Força de atrito cinética corresponde ao 80. Então, força de atrito cinético é 80, valor constante. Coeficiente de atrito cinético é o que a gente quer. Força normal é a mesma que a gente já tinha calculado, 200. Então, vai ficar 80 igual força de atrito, coeficiente de atrito cinético vezes 200. 200 está multiplicando, passa dividindo. Coeficiente de atrito cinético vai ser 80 sobre 200. Fazendo essa conta, eu posso cortar esse zero com esse zero. 8 sobre 20 vai dar exatamente 0,4 ou 0,40, que é justamente o que foi afirmado no número 2. Então, a número 2 também está correta. Por último, a número 3. A afirmação número 3 fala o seguinte, que se a força aplicada for maior que 80 newtons, o objeto está em movimento. Ué,
Se a força aplicada for maior que 80, ó, aqui é a força de atrito. O eixo Y aqui, o eixo vertical, representa a força de atrito. 80 é o valor da força de atrito cinético, mas a força aplicada está no eixo X. Então, a gente tem que olhar para o eixo X. Força aplicada igual a 80 vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, corresponde à curva do atrito estático, então não vai ter movimento. Para forças maiores que 80 newtons, o objeto ainda vai estar parado. Ele só vai se mover se a força aplicada for igual ou maior que 100. Então, a número 3 vai estar errada. Então, a primeira e a segunda afirmação estavam corretas e a terceira está errada, tá? Então, aqui com essa questão número 2, a gente encerra esses exercícios sobre força de atrito.